Amém. Amados, eu quero essa noite agradecer a Deus e tributar ao Senhor toda a alegria do meu coração de poder participar de mais um culto, mais uma reunião, onde Deus fala com o seu povo com liberdade. Amém? Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque sabemos o tamanho do teu amor. Entendemos que nas piores circunstâncias, o Senhor nos amou. O Senhor nos ensinou cada passo que deveríamos dar na direção onde o Senhor estaria. E eu creio que no nosso cambalear, a tua mão, Pai querido, ela nos protegeu para que não caíssemos nos abismos da vida, mas para que permanecêssemos. Mesmo quando estávamos fracos, o Senhor, ó Pai querido, criou circunstâncias para nos manter de pé, para que nós não parássemos e não desistíssemos daquilo que Deus tem para nós. Pai querido, as nossas vidas é a grande motivação desta noite estar acontecendo. As nossas vidas foi a grande motivação de Deus enviar o seu Filho para dar a vida por nós. E esta noite, Pai, é uma noite vitoriosa. Os nossos ouvidos podem te ouvir. Nosso coração, Pai querido, ele pode se inteirar com aquilo que o teu Espírito Santo vai falar conosco. Senhor, nosso coração está pronto. Ele está arejado pelo sopro de Deus. A terra da nossa alma foi mexida para receber a tua palavra. Pai querido, nos dá do céu ela, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu abrir a Bíblia, olha para o seu irmão e diga assim para ele. O tema da mensagem hoje é circunstâncias que levam a Deus a agir. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, e o versículo de número 1. Nós vamos entender quais são as circunstâncias que levam a Deus a agir. E quando Deus age, não é brincadeira, não. Glória a Deus. Gênesis 6, primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis. Glória a Deus. No capítulo 6 e o versículo de número 1. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu queria que você olhasse para o seu irmão mais uma vez, diga assim para ele: tem circunstância aí na sua vida? Diga para ele, esteja certo. Deus vai agir. Aleluia. Circunstâncias que levam a Deus a agir. Isso é muito forte. Glória a Deus. Na vida do homem, o personagem que eu vou ler aqui esta noite, uma circunstância levou Deus a agir. E eu não sei qual a circunstância da sua vida, mas eu já te aviso. Deus está prestes a agir. Eu vou ler, diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor
de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. É triste. Fecha a sua Bíblia, tira a bateria do seu celular, esqueça-o no canto, feche os seus olhos, porque você vai ouvir hoje uma pregação que só Deus poderá trazer para nós. Eu nunca recorri à habilidade humana para falar de Deus. Deus, ele não precisa, ele não tem dependência de nossa mente, do nosso QI, de nossa inteligência, nem do nosso saber. Porque a palavra de Deus, ela se revela. Nós não podemos aplicar a palavra de Deus. Nós podemos aplicar o contexto na pregação, sim, mas nós temos que ouvir o som da voz do Espírito Santo que quer falar conosco. Eu poderia muito bem criar um enredo, um tema, um esboço, obviamente que sim, seria tranquilo para mim fazer isso. Mas o que eu vou pregar aqui hoje, esse enredo eu não posso criá-lo. O Senhor vai falar agora de bom grado e de coração para conosco. Senhor, envia do céu a tua santa palavra. Fala conosco o que há no teu coração e o que o Senhor quer para nós, Pai. A tua palavra nos salva, nos livra, nos orienta. A tua palavra é conselho para o nosso coração. Tua palavra não é uma história, uma metáfora. Ela não é um jargão, ela não é simplesmente um best-seller que um homem escreveu. Mas ela é a revelação viva do que pode vir a acontecer. Tua palavra é poderosa, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Olha para mim. Levanta a sua mão direita assim. Diga, meu Senhor, o meu coração, a partir de agora, é só teu e de ninguém mais. Ele está preparado para receber a semeadura da tua palavra. Amém. Queridos, eu fico pensando como que Deus, ele projetou cada detalhe do mundo que nós vivemos, como que ele criou a fauna, como que ele foi habilidosamente meticuloso para colocar os rios nas divisas de onde o seu coração anunciou para a sua mente. Ele não criou apenas um rio, apenas um formato. Deus, ele mostrou que ele não é limitado na sua criação. Ele criou os grandes rios, as grandes foz, mas também criou rios pequenos, rios caudalosos de água ligeira, e também criou remansos, rios que o ser humano pode refrescar nele, ou capturá-lo para encher uma represa, um açude, para o seu bem prazer. O Senhor, ele deu para nós facilidade. Ele não nos colocou num ambiente de morte. Ele não colocou aqui nada da sua criação que superasse quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Não importa o tamanho do animal ou a sua força, não importa se ele é terrestre, marinho, o Senhor nos deu a capacidade de reinar sobre esta criatura e dominá-lo. E o Senhor nos ensinou, nos dando uma inteligência que ele partilhou dele para conosco. Ele disse para Jesus e para o Espírito Santo, em conferência no Éden, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você percebe que ele conversou com alguém. Ele não criou você simplesmente de algo assim, rapidamente, não. Você foi pensado, você foi desenhado no coração de Deus. Você não é uma criação simples, não é uma criação qualquer. O Senhor, ele deu para você o que não deu para as outras criações que estão aí na terra. Então você é o best-seller de Deus.
Você foi pensado nos mínimos detalhes. E o Espírito de Deus, ele foi dividido com você. Você é capaz de conter a Deus. Você é capaz de ter emoções, de se expressar. É capaz de falar, de pensar, de raciocinar. E Deus, ele não criou você como marionete. Ele deu a você liberdade de pensamento. Ele quis que você pensasse por conta própria, que você tomasse decisões, obviamente baseado naquilo que Deus deu para você de melhor. Mas o homem não permaneceu na sua originalidade. Ele não permaneceu naquilo que Deus criou. O homem, ele cometeu erros. Ele cometeu erros tão graves que roubou ele da presença do Senhor. O inimigo conseguiu fazer com que este ser criado, esse ser belo, maravilhoso, esse ser que deu inveja no inimigo, o inimigo trabalhou para que esse ser, ele não tomasse o seu lugar e ele não fosse o centro da alegria de Deus. Porque Deus, ele descia lá no Éden, no jardim, onde ele colocou o primeiro casal, ele descia na virada do dia, chamava por Adão e ele conversava com ele. Era um privilégio que nós não temos. O nosso privilégio, sim, nós temos o privilégio de ouvir e falar com Deus no momento que quisermos, mas Adão, ele tinha o privilégio de receber o Senhor. O privilégio de atender a Deus ali, diante dos seus olhos. E o inimigo, ele roubou de Adão tudo isso. Ele roubou de Eva tudo isso. E depois que tudo isso aconteceu, a terra não foi mais a mesma. Esse casal teve que ser expulso por Deus do jardim do Éden. E eu imagino como que o coração de Deus ficou. Eu imagino como que Deus se sentia naquele momento, tendo que colocar para fora do jardim a primazia da sua criação. Aquilo que ele tirou de si mesmo. Aquilo que ele tirou da sua própria imagem e semelhança, ele agora teve que despedi-lo para fora da sua particularidade. Porque o Éden era na terra. Então indica-se que era um lugar particular. E quando Deus reaviu, quando Deus conseguiu fazer com que a humanidade entendesse, eu vou parar um pouquinho aqui e falar de você. Quando Deus fez com que o homem e a mulher percebessem a grandiosidade de Deus, e ao mesmo tempo esse Deus grande, tremendo, de um tamanho descomunal, como ele amava esse ser criado, ele não permitiu que nós estivéssemos perdidos. Mas o Senhor, ele age por circunstâncias. As circunstâncias levam a Deus a tomar decisões favoráveis a nós e decisões que contrariam-nos. Depende da circunstância, Deus vai agir a teu favor. Depende da circunstância, Deus, ele vai agir de maneira que não agrada o seu coração, mas de uma forma maravilhosa que não conseguimos entender. Até mesmo quando Deus não age de conformidade com aquilo que queremos, o agir de Deus nos beneficia. O agir de Deus nos adota. O agir de Deus nos separa. O agir do Senhor nos protege e nos coloca de volta no caminho certo. Deus, ele está observando a terra, ainda que se houvesse reis, ainda que se houvesse governantes, ainda que se houvesse chefe de 50 ou de 100 chefes de tribo, Deus, ele não perde o controle maior daquilo que ele criou. Ele continua no controle. Quando você erra, Deus está no controle da sua vida. Quando você acerta, Deus está no controle da sua vida. Porque se você erra, porque você cometeu um erro, porque você foi conduzido, você foi conquistado pelo inimigo, se Deus não tiver no controle, depois que o inimigo fez você tropeçar, o próximo passo dele é te destruir. É matar você. Mas como Deus está no controle, então ele não consegue levar a cabo o projeto que ele tem. Então o que Deus faz? Em todo o agir de Deus, ele tem a solução certa para a sua vida. Quando o Senhor permite que você chore durante um dia inteiro por uma perda que você sentiu no coração, ele permitiu que você perdesse algo de você, mas não permitiu que você se perdesse. Você entendeu? Você pode ser restituído. Agora, se você se perde, quem vai te restituir?
se acabou você, se a tua história foi finalizada, então não tem mais o que restituir. Então até mesmo quando você perde, você deve agradecer a Deus. Se você sonhou com algo, sonhou com uma casa, com um carro, eu vou dar um exemplo bobo aqui, e aí você não obteve aquilo na ânsia do teu desejo, e você aí chega e fala, poxa, Deus não me permitiu que eu tivesse isso. Por que, Senhor? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Agora imagina você, Deus, olhando para esse mundo, onde Ele colocou a sua criação. A humanidade caiu, mas Deus continua fazendo com que eles sejam preservados. A humanidade já não é mais o espetáculo do céu aqui na terra. A humanidade não é mais o centro das atenções de onde Deus vinha e estava com eles e podia congratular com eles e se alegrar com aquele casal. Já não é mais, as coisas não são iguais. Mas o Senhor ainda mantinha, de alguma forma maravilhosa, a humanidade aqui na terra. Mas houve um dia que uma circunstância levou Deus a repensar. Uma circunstância levou o Senhor a olhar diferente para o que estava acontecendo aqui neste mundo. Você sabe por quê? Não por causa de Deus, mas por causa do homem, por causa do ser humano. Quando Deus, Ele mexe na sua vida, quando Ele mexe na tua história, quando Ele intervém nas coisas que você está fazendo, não é porque Deus queria, não é porque Deus tomou essa decisão lá no céu, não, é porque você fez algo que uma circunstância indesejada assumiu ali diante de Deus que Ele deve agir. Você não tem mais o controle da situação. Então essas são as circunstâncias que Deus age. E se você entrou aqui esta noite sem o controle do que está acontecendo na sua vida, se você entrou aqui hoje em pânico, em desespero, se você entrou aqui dizendo, Deus, eu não sei o que fazer, o que era de minha força, da minha inteligência, o que era do meu cuidado, eu fiz o melhor que pude. Mas mesmo assim, eu não consegui parar a ação do inimigo. Sabe o que o Senhor me manda te dizer esta noite? O Senhor te diz assim, aí é o meu panorama, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou entrar, o que você já fez, Deus não vai desconsiderar. O que você já lutou, Deus não vai jogar a tua medalha fora. Pelo contrário, Ele vai fazer com que a medalha permaneça na sua vida. Com que você permaneça abençoado. Deus vai entrar com providência. Ele sabe que a sua força foi até ali. O teu cuidado, você não pode cuidar daquilo que você não pode ver, daquilo que você não pode estar junto o tempo todo, mas Deus pode. Ele sabe qual porta tem que fechar, Ele sabe qual corda tem que puxar, Ele sabe como Ele tem que planejar tudo. Então o Senhor te diz assim, não se desespere. Conserve a paz. Mantenha-se seguro. Não saia por aí desesperado, desesperada, sabendo que você tem um Deus como esse. Mas nessa circunstância aqui, aconteceu que os homens começaram a se multiplicar. E Deus, Ele quer que você seja grande, que se multiplique. Mas essa multiplicação, ela feriu um dos princípios sagrados de Deus e gerou uma circunstância. Uma circunstância que Deus tinha que intervir. Porque o ser humano, querido, ele consegue causar um problema, mas ele não consegue parar o problema. E Deus sabe disso. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso? Porque tem pessoas aqui que errou. E aí você fala assim, Deus, eu errei e não sei como aplacar esse erro. E aí você está vivendo, sabe o quê? Você está vivendo exatamente a circunstância do que o erro te promoveu. O erro promoveu você a sofredor, a sofredora. Você está aí agora pagando um preço pelo que você fez. Mas o Senhor te diz assim, escute. Eu posso pegar na tua mão antes que a parede que você se agarrou caia. Eu posso tirar você do meio do abismo. Eu posso sim te ajudar nessa situação. Mas o que Deus precisa? De um coração arrependido. De um coração humilhado. De uma mente pronta a dizer, Senhor, me perdoa porque errei, porque pequei,
Porque eu não sabia que ia dar nisso ou ia dar naquilo, eu não prezei a consequência, eu só prezei a necessidade. Porque as pessoas erram por necessidade. As pessoas cometem erro porque precisa, e depois ele esquece da consequência. Porque a tua necessidade não elimina a tua consequência, sabia disso? E aí você precisa pedir misericórdia. Deus está observando, o inimigo do Éden ainda estava na terra, como está até hoje. O inimigo do Éden, ele ainda tinha o poder de inflar na humanidade aquilo que era ruim. Mas o inimigo existia, mas Deus também existia. Quem está me ouvindo aqui? O inimigo existe, querido, para provocar você. Mas Deus existe para te guardar. Você não precisa ceder. Você não precisa se entregar para o inimigo. Você não precisa fazer o que ele quer. Você não precisa mentalizar os erros que ele está colocando na tua frente. Porque tem guerra que não é para você. Sabe qual guerra que é para você? Aquela que você vai lá e resolve com um abraço, com um aperto de mão, com um pedido de perdão. Mas a guerra, quando ela torna-se reída para você, quem tem que resolver é Deus. Quanto mais você for bater na porta, mais discussão vai gerar. O problema vai crescer. E o inimigo está batendo o bolo da tua situação. Ele está batendo o bolo da condição da sua vida. Porque ele quer que a coisa chegue num ponto tão avolumada que você fique ali sufocado no meio de tudo aquilo. O inimigo viu as filhas dos homens, os anjos caídos, e eles tomaram gosto pelas filhas dos homens. Aqui é claramente anjos caídos com seres humanos. E as filhas dos homens eram belas. E eles queriam então uma mutação, queriam criar algo terrível geneticamente. Mas Deus não permite. Está me ouvindo? O que Deus está falando com essa palavra? É uma palavra difícil de desfecho, mas é nela que o Senhor quer que eu caminhe, eu vou caminhar nela. O que Deus está querendo aqui? É que não adianta você querer laços com quem é diferente de você. Não vai dar certo, não vai ter harmonia, não vai funcionar. Deus não podia permitir. Aí Deus criou um ser humano padrão, aí de repente tinha gigante na terra. Eles recebiam, os humanos começaram a pagar os gigantes para serem o seu herói, os seus campeões. Eles sozinhos dizimavam uma nação, criou uma aberração na terra. Deus disse, eu tenho que parar com isso. Deus não quer coisa estranha na sua vida. Deus não quer que você compartilhe sua vida, que você compartilhe o que Deus tem com você, com coisa estranha, com coisa abominável, com coisa detestável para o Senhor. Ele não permite. Então a circunstância, ela era o cenário ideal para Deus agir. Você sabe o que Deus permite primeiro? Que a coisa saia do controle do ser humano. E saiu. Saiu do controle. Aqueles gigantes, eles estavam fazendo a farra, fazendo festa aqui nessa terra, né, dona Ana? E Deus falou assim, eu vou ter que agir agora. Eu vou ter que agir. Deus vai agir na sua vida. Você sabe por quê? Para você não entrar por um caminho sem volta. Essa pessoa não é a que Deus preparou para você. Se fosse, não te maltratava. Essa sociedade que você está buscando, o Senhor te diz não. O Senhor não quer isso na tua vida, porque vai te causar dor lá na frente. Você não precisa se filiar a ninguém, porque você agora está passando uma provação. Deus não coloca ninguém para ser tentado, pelo contrário, tira você da tentação. Está lá em Tiago 1,12, pode ler lá. E se você ficar firme, se você perseverar no teu momento de provação, o Senhor não só te dá a vitória aqui na terra, mas a coroa de glória ali em cima. Deus precisava agir porque o homem, ele perdeu o controle. Ele via o gigante como um associado seu. Ele viu aquelas aberrações na terra como uma coisa comum. Eles acostumaram
Queridos, como nos dias de hoje, tudo que nós estamos vendo, tem pessoas que conseguem absorver aquilo e viver no comum, como se aquilo fosse normal. Mas sabe o que Deus diz para nós? Você é do mundo, mas não pertence ao mundo. Você só está no mundo. Você só mora no mundo temporariamente. Nós somos peregrinos, itinerantes. A nossa pátria não é aqui. Nosso lugar não é aqui não. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu disse para minha esposa outro dia, nós estamos vivendo Apocalipse 16. Eu sei que é lá no milênio, mas eu estou falando da preparação. Por quê? Os reis da terra, eles já estão preparando a humanidade para não reconhecer a Deus como Deus. Já está aí. Pessoas que estão já se afastando de Deus. Deus não é bem-vindo em muitas casas, em muitos meios. Deus não é propagado. E quando você fala de Deus, você se torna réu da justiça atual. É isso mesmo. Você está sendo preparado. O que Deus diz? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus falou: o meu debate do céu para aqui. Eu vou agir. O debate do céu é quando Deus está avisando. O Senhor vem te avisando. Deus vem falando ao teu coração. O Senhor diz: não é assim, não é por aí, não é nesse caminho, não é nessa hora, nem nesse dia. O que Deus está fazendo na tua vida é válido, meu irmão. Porque você teve um dia de sombra, um dia de dificuldade, uma semana de pesar, mas Deus continua trabalhando para o teu bem. E o que Ele te prometeu, ninguém consegue roubar. Olha para o seu irmão e diga assim: é hora de repensar a nossa fé e acreditar que Deus é Deus. Você está entendendo? Deus é Deus. Com isso a maldade se multiplicou. Quando a maldade chegou num ponto máximo, num pico intolerável pelo céu, Deus precisava agir. E como que Deus faz para acabar com a maldade? O Senhor extermina a fonte. Olha para o seu irmãozinho aí, diga assim: você está entendendo o que Deus está falando? Diga assim: a fonte do inimigo não vai mais jorrar na sua vida. O Senhor vai soterrar ela. O Senhor vai jogar entulho nela. O Senhor vai fazer os montes cair sobre ela. Essa fonte vai ser tapada. Essa fonte vai sair da tua vida. Essa fonte vai desaparecer. O Senhor está trabalhando essa noite. Deus, então, eu vou pregar sobre essa parte porque você já conhece. Eu não preciso ficar aqui horas com você lendo a Bíblia, mas eu posso pregar. Deus, então, agiu numa circunstância, mas para você sair de uma circunstância difícil, você precisa crer que Ele é Deus. E aí Deus vai pedir coisas para você que só quem é filho e filha de Deus atende o pedido dele. Balança aí, diga: entendeu? Diga. O que não tinha naqueles dias na terra? O que não se ouviu dizer, ou que não se ouvia falar, porque não tinha, ninguém conhecia essa palavra. O que Deus vai fazer na tua vida, não tem no vocabulário humano. Não tem no dicionário. Língua nenhuma tem a pronúncia do tamanho do que Deus vai fazer na tua vida. Só é falado no céu. Só o anjo sabe falar. Só o mensageiro sabe falar. Só o Espírito Santo sabe falar. Só o anjo da entrega da vitória, ele sabe pronunciar. E é pela primeira vez que você vai ouvir, quando Deus bater na porta do teu coração e entregar para a tua vida. Só Ele. Quem que Deus procura em tempos assim? Diga: aqueles que nele confiam. Diga de novo: aqueles que nele confiam. Escuta, Deus vai te procurar. O homem comum não pode fazer essa missão para o Senhor. Deus está procurando homens e mulheres de fé para fazer coisas anormais. Deus bate aonde? Na casa de Noé. Olha para o seu irmão e diga para ele: como é que é seu nome? Responde e diga assim: Noé. Responde.
Diga, meu nome é Noé. Deus vai agir numa circunstância. Ele vai exterminar uns e resgatar outros. Digo, resgatado é tu, fala. Você, Deus está fazendo tudo por tua causa. Deus está fazendo tudo porque você existe. Deus está fazendo tudo isso porque você é alguém importante para o céu. Bendito seja o Senhor. Agora, às vezes eu penso assim, eu oro assim, falo, Deus, quem sou eu? Quem sou eu na fila do gás? Eu vou melhorar meu padrão. Quem sou eu? Aí o Senhor fala assim, um arrependido. Você é um arrependido. Glórias ao Senhor. Deus, Ele sabe aqueles que não estão para o mundo, mas aqueles que estão para o céu. Noé estava para o céu, ele não estava para o mundo, ele não se agregava às coisas do mundo, ele não se simpatizava, ele não compartilhava da vida dele com o mundo. Então, Deus, Ele sabe quem é. Ele sabe. Agora, eu quero que você fale assim, é você mesmo. Com essa carinha de espanto aí, é você mesmo. Aleluia! Será que desse ser humano pode-se tirar algo tão grande como Deus está falando? Será que de Noé podia? Será que de Noé tinha essa condição, essa capacidade? Não tinha não, querido. Mas quem tem é Deus, Ele vai te dar essa condição, essa capacidade. Ele vai mostrar que você é capaz de fazer coisas que outros não são, em situações e momentos que outros não têm essa autorização. O Senhor chegou e falou assim, Noé, você sabia que vai chover, hein? Chover, o que é isso? É alguma fruta? Não. Noé não estava acostumado. Ele sabia que um sereno caía sobre a terra na manhã e no entardecer era suficiente para uma plantação rala, para um pouquinho, para dividir com muitos. Agora Deus está falando que o céu ia mandar muito. Vai chover? Vai. E o que é isso, Senhor? Eu vou mandar uma chuva que vai inundar a terra. O ser humano deixou de ser minha alegria, eu vou exterminá-lo. Mas você, eu vou preservar. Olha para mim. Diga, eu vou ser preservado de qualquer tempo ruim da terra. Você está entendendo, irmão? Você entendeu? Você vai passar pela rua, vai ver pessoas gritando, pessoas chorando, mas você vai estar em condição plena. Sabe por quê? Porque você é preservado de Deus como vinho. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi o que aconteceu também no tempo de Noé. Enquanto ele estava guardado, bem preservado, outros, batia e gritava, chorava, lamentava, mas Noé estava bem. Olha e diga assim, você sabe por que é isso? Porque quem cuida de você é Deus. Fala assim, então esquece essa cara de dilúvio e fica com esse rostinho de sereno. Você está entendendo? Rostinho de sereno. Porque para você é tudo no tempo certo, na hora certa e em quantidades exatas. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor chega para Noé, queridos, e fala assim, Noé, você está vendo água aqui para a construção de um barco? Não. Você está vendo aqui a necessidade de barco? Não. Mas construa um. Você tem fé para fazer o que Deus vai mandar? Deus quer saber hoje se você é homem mesmo, se você é mulher mesmo, valente, para fazer o que Deus vai te mandar. Sabe por quê? Outros vão caçoar de você. Vão falar que você está com problema. Levanta a mão direita assim. Diga pelo Senhor. Diga ao Senhor. E não aos homens. Diga ao Deus do céu. E não às coisas da terra. Você está entendendo? Porque Deus falou, eu vou fazer, Noé. Aleluia. Há uma circunstância aqui que exigiu isso de mim. Chuva e barco. A circunstância, o que está exigindo de Deus a circunstância da sua vida? É resgatar você de uma situação? Então Ele vai criar um sistema para te resgatar. Aleluia. Você precisa de uma ponte sobre o abismo? Ele vai criar a ponte sobre o abismo. Ou escuta, a ponte é para você e para ninguém mais.
Não adianta você querer que outros te sigam, porque não vão te seguir. Não vão conseguir. Bata a palma para esse Jesus. E sabe o que Deus faz aqui? Para ele poder deixar tudo certo? Ele coloca um tempo. Um tempo para que tudo isso aconteça. E esse tempo de Deus é no relógio dele. É no tempo dele. É na hora dele. E esse tempo é seu. Exclui o resto do mundo. O tempo é para você. O tempo é para sua casa. É para sua família. É para o seu bem. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está marcando aqui um tempo menor do que o que os inimigos tinham. O sofrimento gerando sofrimento. Então aquilo que gera sofrimento na tua vida, aquilo que causa circunstâncias difíceis na sua vida, está com o tempo contado. Está com as horas contadas. Está com tudo contado. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus fala, Noé, construa o barco. E aí você vai, assim que começar a chover, você vai pegar o que eu der para você, vai entrar no barco só com aquilo que eu vou te dar. Você está entendendo? Só com aquilo que Deus vai te dar. Aleluia. Não é você que vai conquistar, não vai trabalhar por isso, não. É Deus que vai te dar, Ele vai mandar até você. Ele vai mandar de 2 em 2. Ele vai mandar, porque a conta de Deus é assim. A porta do barco vai fechar. Redabraçu, que alabraçurianda labaxai. Quem está lá fora não vai poder entrar. Deus está fazendo uma divisória na tua vida hoje e você não está vendo. Deus está fazendo uma divisória na sua vida hoje e você não está entendendo. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ficar de fora aqueles que criam circunstância, aqueles que criam problema, aqueles que criam tantas coisas. Vai ficar de fora do que Deus está fazendo na sua vida. Abençoa essa irmã, esse irmão. Leva, Senhor, cada um de volta para a sua casa. Guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Livra dos acidentes, das batidas. Livra do homem sanguinário. Livra dos assaltantes, Senhor. Abençoa essa casa, esse lar. Senhor, que esse irmão, ao dormir esta noite, amanhã ele possa se levantar renovado, abençoado. Que ele possa trabalhar com saúde, com paz. Que ele possa levar os seus filhos à escola, à faculdade. Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja e o teu povo. E que domingos de manhã possamos estar novamente reunidos na tua presença para buscar a tua face. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, vai na paz. Uma grande noite para você.